querido Shalom, vocês que estão aí conosco no YouTube, o Eterno bendiga. Eu tenho de assoviar e chupacana aqui também ao mesmo tempo, né? Que eles têm que cuidar da máquina, têm que cuidar de vocês. O Eterno bendiga, Shalom, Shalom. Que o Eterno fale com você nesse dia, em nome de Yeshua. Eu estou aqui na prática do pensamento poderoso, não é? Nós temos uma grande dificuldade com relação aos horários da rádio, por causa das atividades que nós temos anteriores ao programa. Mas hoje eu quase consegui começar o programa às 10. Eu espero que a gente consiga começar às 10 em breve. Ainda falta um ajustezinho, mas eu estou vencendo, queridos. Eu convido você a vencer todas as coisas na sua vida que você ainda não consegue, não é? Vamos orar, amados do meu coração. Querido Pai, em nome de Yeshua, eu coloco todos aqueles que estão conosco nesse momento para o bem. Eu apresento-os diante de Ti, suplicando que a Tua Ruach HaKodesh visite cada lar, fale com cada pessoa, opere com o Teu poder, Senhor, sobre essas vidas preciosíssimas para o Senhor, pelas quais o meu Senhor e Salvador morreu, entregou a sua vida. Por amor da Tua fidelidade, da Tua muita misericórdia, fala conosco, Pai. Nós precisamos ser libertos, curados, nós precisamos ser limpos, sermos colocados em pé, estarmos diante do Senhor para o bem. Coopera, Senhor, com a vida dos meus amados, Tua herança, com as nossas vidas, e que nós estejamos diante do Senhor no cumprimento da Tua bondade, aonde nós levemos cativo o nosso pensamento, a submissão do nosso Senhor e Salvador Yeshua, porque Ele deu esse conselho para nossas vidas, porque Ele fazia isso de contínuo. Nos ajude, ó Pai, a termos os nossos pensamentos controlados embaixo da Tua suprema autoridade, e os nossos sentimentos, os nossos passos serão corrigidos também. É o que eu te peço, bondoso de Israel, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, queridos. Vamos lá. Queridos, eu tive algumas pessoas que nos procuraram, e eu gostaria de compartilhar com vocês alguns aspectos de situações que me foram colocadas. A gente já tratou aqui no programa O Som do Céu, mas eu estou trazendo para você sobre o contexto das perguntas aqui dentro do âmbito dos pensamentos poderosos. Muitas pessoas nos procurando sobre sonhos. Então, o que acontece? A pessoa está lá tendo uma vida vitoriosa, tendo uma vida de excelência, teve um dia maravilhoso, o adversário vem e vai provocar essa pessoa no meio do sonho. Aí as pessoas me perguntam se é possível o adversário, o Hassatan, ou próprios, enfim, Shedim, se eles têm o poder de estar fazendo alguma coisa, uma atuação dessa nas nossas vidas, uma investida. Queridos, eles não têm poder de fazer, mas eles fazem, não é? As escrituras colocam que quem está no Mashiach é uma nova criatura, inimigo não lhe toca. Mas há momentos na nossa vida, ou por uma brecha que você deu, alguma coisa que você ouviu, ou alguma coisa que você viu, alguma situação que você teve um acesso e não deveria, uma coisa indevida. Normalmente, queridos, essas brechas somos nós que damos. Quantas pessoas receberam lá a informação, olha, vamos assistir um bom filme, não é? Chega lá, o filme trata de tudo que não tem nada a ver com as coisas do Eterno, não vai trazer... eu e minha família, a gente costuma assistir coisa de criança, queridos, não é? Se a gente tem alguma coisa para nós estarmos fazendo, nós não vamos assistir uma classificação elevada, porque nós sabemos que vai ter coisas ali ruins, não é? Então eu procuro sempre, mesmo no tempo, nós precisamos ter tempo de qualidade com nossos filhos, tempo de diversão e tudo mais, mas a gente procura não abrir brechas, queridos, coisas assim que são colocadas hoje, que são verdadeiras brechas. E nós temos outras brechas, amados, que eu nunca vi acontecer a situação como hoje. Você entra no estabelecimento comercial, ou você vai num dentista, ou enfim, você vai num médico, o que quer que seja, está passando um noticiário com tudo que é desgraça, com tudo que é coisa contrária na sua vida, e você está suscetível de uma maneira diferenciada, principalmente em relação a essa Covid, não é? A mente das pessoas, eu tenho estudado junto com pessoas que amam vocês, viu? Nós temos amados nossos, eu tenho me reunido
com um filho do meu coração, juntamente com um irmão amado que está comigo todos os dias, a gente tem procurado soluções verdadeiras, não soluções que venham trazer um prejuízo para as pessoas, mas, queridos, esse organismo biológico, ele foi projetado pelo Eterno para se autorreparar. É evidente que existe solução em nós, mas nós precisamos saber como ativar essas soluções, porque a suscetibilidade de pensamentos para o mal, ela não está no nível que estava anterior a esta infecção que nós estamos lidando aí no mundo todo, tá bom? Então, várias pessoas já me compartilharam, eu tive experiência pessoal de ver, principalmente no início da enfermidade, os pensamentos, eu falava, não é possível, esses pensamentos não têm nada a ver com a minha vida. Então, primeiramente, sonhos. Nós abrimos a brecha por alguma coisa, ou, por exemplo, a pessoa, você sabe que hormônios não se converte. Eu acho que esse é o pensamento mais complexo que as pessoas têm quando elas entram no âmbito da santidade. Elas pensam que elas entraram no âmbito da santidade e elas não têm mais o corpo dela, o organismo dela. Queridos, a pessoa que se converteu, o organismo não vai deixar de produzir o sêmen. Pode não produzir como produzia quando a pessoa tinha uma vida sexual ativa, não é? Mas ela não vai deixar de produzir o sêmen porque ela se converteu. O organismo continua tendo o seu caminho normal. Uma mulher que se converteu, o organismo não vai deixar de querer ter o prazer sexual. E é evidente que as pessoas vão ter sonhos, não é? E acabam. Algumas pessoas relatam que o sonho estava correndo e acabou, enfim, tendo uma situação de uma ejaculação durante o sono. Alguns outros são coisas mais complexas. A pessoa tem um sonho ruim, um sonho com coisas que ela não quer, com pessoas que ela não quer, com rupturas que ela já teve. Então, queridos, você não é responsável pelos sonhos, você não é indutor dos seus sonhos. Não é? É claro que se você está alimentando a sua mente com coisas que não deveria, essa mensagem não é para você. Essa mensagem é para pessoas que estão lutando contra o pecado. Se você ainda não compreende que ver pornografia é pecado, que você está colocando lixo na sua mente, e quando você compreender o que você está fazendo, você vai querer se livrar disso, isso vai ser tão difícil quanto alguém viciado em qualquer tipo de droga. Todas essas cenas, amados, as coisas que você ouve, o Senhor fala para nós, Shema Israel, porque nós temos de continuar. Ouve Israel, ouve Israel. E o ouvir é contínuo. O ouvir, ele é delével. Ele é delével, tá? Então, o que você ouve, ele entra e fica um pouco, mas se você não continuar ouvindo essas coisas, você vai esfriar espiritualmente, você vai deixar a tua vida ser comprometida com aquilo que você está escutando, entende? Então, tudo que você ouve, ele tem um prazo de validade, Porém, o que você vê, os olhos, as escrituras dizem que os olhos são a janela da alma, queridos. Imagina que, eu acho tão bonitinho uma cena que passa naquele filme O Apanhador de Sonhos, aonde a pessoa está lá presa, não é? Ele está vítima de uma possessão, e uma possessão do jeito que é uma possessão verdadeira, não uma possessão que contam pra gente. Lá ele está vítima de uma possessão verdadeira, não é? O corpo dele foi se apoderado por um shedim de verdade, não essas coisas que dizem para nós que esses seres não têm corpos, esses seres, enfim. Não, ele está apoderado, o corpo dele foi apoderado por meio de um desses demônios, e ele está preso. E é interessante que mostra o olho dele, e quando mostra, vai vendo, ele está lá dentro, é como a alma dele está dentro daquele, ele consegue ver com os olhos, mas ele está dentro daquele ambiente que seria como uma biblioteca, onde ele tem todas as suas memórias. Eu acho fantástica aquela reprodução com relação às nossas almas. Então, aquilo que nós vemos, queridos, ele é armazenado. Você não tem como apagar alguma coisa que você viu, não é? Mas, a não ser que você, o Eterno livre e guarde, venha sofrer de um mal de memória. Mas, por exemplo, memórias antigas que a gente não acessa, embora elas estejam guardadas lá, isso é possível por meio, já foi comprovado,
por meio de hipnose, entre outras coisas que eu não indico a ninguém, mas é possível por neurolinguística, por sugestão, trazer essas memórias à flora, não é, para frente, mas é importante para a gente ter entendimento que se nós não estamos alimentando sonhos negativos, nós não podemos nos sentir culpados por termos sonhos negativos. O que nós não podemos fazer é acordar e ficar ruminando o sonho, ruminando o sonho, ruminando o sonho. Se você fizer isso, você não está ruminando a palavra. Entende? E aí, é claro, a culpa vai se apossar de você como se você tivesse feito um transcrito do seu sonho e você tivesse decidido sonhar com aquilo. Não é o que o Eterno tem para nossas vidas. Nós estamos passando, todos nós, por um processo de purificação. Se você ainda foi vítima de algum abuso sexual, alguma situação sexual, você com certeza vai ter uma dificuldade grande com relação aos seus sonhos, mas o Eterno é poderoso. Ore antes de dormir. Se você tem alguma dificuldade com relação ao sono, eu falo para você, cante a Dona Olan, pega aí a Dona Olan. Estou querendo pedir por hoje Caio Carvalho gravar a Dona Olan, porque o espírito que está nele é um espírito que o Eterno colocou sobre ele para ministrar nossas vidas, não é? E nós temos aqui um grupo de pessoas muito especiais para o nosso coração. E eu tenho pensado e meditado sobre isso. Eu já pedi, na verdade, para ele, mas ele está tão atarefado com tantas coisas. Mas eu gostaria muito que ele gravasse a Dona Olan, muito mesmo, para indicar a vocês alguém que eu posso dizer, esse homem realmente, ele tem procurado praticar tudo aquilo. Não é uma pessoa, não estou dizendo que ele é perfeito, de jeito nenhum, nosso grupo de Halel, todos nós estamos a caminho. Mas assim, eu conheço o espírito que age na vida desse grupo, porque nós todos os dias desfrutamos. Nós já tentamos, queridos, colocar no nosso Halel aqui canções de outras pessoas. Amados, não tem jeito, a coisa não flui, não é? Então eu gostaria muito de pedir por hoje Caio Carvalho para ele fazer a gravação de a Dona Olan para vocês. Ouça a Dona Olan, acompanhe a Dona Olan. Antes de deitar, você canta ao Eterno e fala para ele, Senhor, guarda o meu sono. Tem bênçãos que são colocadas dentro. Eu quero ver, juntamente também com o Rosh Caio Carvalho, da gente conseguir fazer canções com essas brarotas e para que você possa, antes de deitar, fazer uso dessas bênçãos. Não é uma magia que você vai ler uma bênção em hebraico e aquilo vai fazer com que você... Queridos, a Lashon HaKodesh é muito importante. Tem muitas pessoas com dificuldade com o hebraico. Mas se as pessoas soubessem o que é pronunciar em hebraico, elas se dedicariam a aprender aquilo, como se a vida delas dependesse do que ela pronuncia. Ela está pronunciando palavras no idioma sagrado. E as coisas ao redor da vida dela vão mudar, vão ser alteradas. Acredite no que eu estou dizendo, porque eu experimento isso todos os dias. As ministrações que o Eterno traz sobre a minha alma, muitas vezes são cânticos e cânticos em hebraico. Muitas e muitas vezes. Não é? Eu estou ouvindo um audiobook de um livro, não é? E no livro vai falar, por exemplo, kabod, não é? E não é kabod, é kavod. Nós sabemos que a glória não é kabod, mas como no hebraico a letra B e a letra V elas são o mesmo desenho, só quem sabe a pronúncia realmente é quem conhece o idioma. Então chega a doer meus ouvidos. Eu imagino a Juliana quando ela vê a nossa Morá, a gente falando alguma palavra errada, né? Porque na hora que eu vi eles falando kabod, eu falei, meu Senhor, como é complexo. E dentro das escrituras, todas as escrituras que foram traduzidas, está escrito, por exemplo, Ikabod, foi-se embora a glória, não é? E na verdade é Kavod. Então, é muito importante para nós, quando nós aprendemos esse idioma sagrado e nós temos o acesso a pronunciarmos as coisas como o Eterno nos chamou para nós pronunciarmos, e com estas pronúncias nós estamos colocando poder, limites em relação a nossas vidas. É diferente a maneira que nós somos vistos dentro do ambiente espiritual. Eu já falei com algumas pessoas e elas não consideravam o hebraico mais do que qualquer idioma. Mas, queridos, o hebraico não é qualquer idioma. Ele é Lashon HaKodesh, é a língua sagrada do Eterno. Todos nós
Queridos, muitas canções que nós temos dá um trava-língua. Mesmo eu sabendo como fala aquela palavra, a gente tem dificuldade de pronunciar. Mas eu me esforço, sabe? Eu me esforço para pronunciar, como quando... quantas vezes eu tive que ir para os Estados Unidos, ainda não tinha um domínio do inglês, não que hoje eu tenha, mas eu tinha muito menos ainda, e eu não conseguia me comunicar, mas eu me esforçava. E eu faço o mesmo com relação às coisas do eterno. Como é importante aprender o hebraico. Vocês não têm noção sobre isso. Poder falar as coisas na Lashon HaKodesh. E aí, antes de deitar, eu vinha com aqueles pensamentos, aquelas coisas que sempre vinham me atormentar em sonhos. E meu marido, nós ficamos muito tempo cantando a Dona Olã antes de dormir. Muitas noites. Depois o meu marido também lia uma bênção. Durante muitos anos meu marido leu uma bênção, e hoje nós estamos lendo a bênção Ashkiveno, que para a minha vida tem tido uma ação libertária. Então, não quer dizer que você vai fazer sempre a mesma coisa. O Eterno vai te dar direção. Olha, hoje você vai fazer isso, amanhã você vai fazer aquilo. O que importa é que nós tenhamos noites de sono sem perturbação do maligno, não é? Então, queridos, não tome para você, se você teve um pesadelo, um sonho ruim, e não tome por verdadeiro. Queridos, quantas inimizades eu já vi, porque a pessoa teve um sonho que tal pessoa estava lhe fazendo mal, e aí trouxe aquilo para a vida real. Eu já compartilhei com vocês uma coisa que eu vi acontecer na congregação que eu estava há muitos anos, né? Eu tinha 20 anos, 19 para 20 anos, quando eu estava nessa congregação, ou seja, 40 anos atrás quase. E aí tinha uma mulher que chegou para o pastor, né, para o líder lá, e falou: pastor, eu preciso que ore pelo Francisco Coco, não é? E aí ele foi, porque vão tentar assassiná-lo. Aquela pessoa, ela estava tão dentro da novela que ela perdeu a realidade, não é? Eu nunca indiquei isso para vocês, de vocês assistirem o que nem bíblica, queridos. Nem novelas bíblicas, pelo amor do Pai, eu não indico isso para ninguém, não é? Eu desconheço as pessoas que escrevem esses roteiros e o tipo de coisa que ela vai colocar lá dentro desses roteiros, não é? E aí o que aconteceu? Eu percebi ali que aquela mulher, ela estava completamente perdida entre a realidade dela e as impressões. Ela acreditou que o que estava acontecendo na novela, como se ela tivesse uma palavra profética de que iam assassinar o Francisco Coco. Eu estou falando a verdade para vocês, queridos. Então, muito cuidado com o conteúdo que você deixa os seus olhos verem, cuidado com o conteúdo que penetra no seu coração, o dissabor da vida. Se você ficar continuamente vendo coisas negativas, vai ser muito difícil você confiar no poder do Eterno. O poder do Eterno está baseado dentro das Escrituras, não é? E aí você não é responsável pelo que você tem no seu sonho, você não é responsável por uma poluição noturna, você não é responsável por você ter sonhos, você não tem de carregar culpa por isso. A segunda coisa que eu queria trazer para vocês é o ataque dos pensamentos. Muitas pessoas me escrevendo: Céu, eu tá vendo pensamentos para mim que eu não consigo compreender, pensamentos que tá vindo no momento da minha intimidade com a minha esposa, pensamentos no momento da minha intimidade com meu marido. Eu nunca tive tais pensamentos, são pensamentos sádicos, pensamentos, eu nunca tive essas coisas na minha vida, não é? Eu tô tendo pensamentos de ódio acerca de alguma pessoa, estou tendo pensamentos. Então, queridos, com relação a isso, você não é responsável pela sua tentação. Satanás pode sussurrar, e hoje parece que ele está quase gritando, mas ele pode colocar isso para nossas vidas, mas compete a nós a história do carteiro. Se o carteiro veio para você e você disse: eu não aceito a encomenda, ela vai ter que ser devolvida ao remetente. Então, ao mensageiro de Rassatã, você não tem de receber a encomenda, entende? Você não tem de tomar uma tentação como sendo o seu próprio pensamento. Do contrário, claro, você vai viver de culpa. Uma tentação não é o seu pensamento. É claro que se você passa a alimentar o monstrinho, não é? Eu não me lembro o nome do negócio, era Tamagotchi, eu não lembro nem o nome. Mas meus filhos ganharam, queridos, uns negócios lá que
tinha que dar comidinha, limpar o cocôzinho, era um chaveirinho assim, e eles deixavam aqueles 14, 15 chaveiros em cima da mesa, e quando iam para a escola, e me falavam que eu tinha que dar comidinha, limpar o cocôzinho e fazer. Falei, gente, como? Viraram tudo monstrinho, não é? E eles choravam, falando, olha aí, mãe, virou monstro, porque a senhora não cuidou. E mas como é que eu ia cuidar do bicho? Na hora que tá 15 chaveirinhos chorando, fazendo um monte de... Vocês não têm noção o que era aquilo. Eu deixava o chaveirinho tudo no refeitório, que era em cima da casa. Eu não queria nem ver aquilo lá, não é? Então, não dava para dar conta daquele negócio, não é? Mas nós, amados, se a gente, ao contrário, alimentar os nossos pensamentos, a gente vai fazer com que eles virem monstrinhos. Aliás, não tome esses pensamentos como seus. Não, e se você tem um mau pensamento, por exemplo, você pode ter um mau pensamento, se você ficou magoado com alguém, não alimente esse monstro na sua vida. Não alimente o monstro. Eu indico para vocês todos acerca da isca de Ra-Satã, isca de Satanás, o livro do John Bevere. É um livro extremamente importante, extremamente oportuno na vida de todos, queridos. É um tal de ficar magoado, de ficar sentido, com coisa que nós nunca magoamos ninguém, nunca fizemos alguém ficar sentido conosco, queridos. Quantas tristezas nós trouxemos ao coração das pessoas com nossas atitudes erradas, e eu digo que nem todas que nós fizemos, nós tínhamos consciência do que nós estamos fazendo. Mas pelo amor do Pai, querido, se nós queremos um critério de misericórdia sobre as nossas vidas, nós vamos ter de exercer a mesma misericórdia na vida de quem quer que seja. Não importa o mal que essa pessoa tenha feito. Meu marido recentemente compartilhou conosco acerca de um homem. Ele teve problemas, eu acho que o pai largou a mãe porque tinha uma vida com prostitutas. E aí aconteceu que ele cresceu e desenvolveu uma síndrome psicótica em relação a prostitutas e começou a assassinar prostitutas, não é? E aí eu não sei quantas mulheres ele matou, porque meu marido, que viu melhor essa descrição, ele estava compartilhando conosco, e ele disse que várias pessoas chegaram lá antes porque ele, acho que o estado que ele estava tinha sentença de morte, enfim, e ali as pessoas, eu quero que você morra dolorosamente, seu porco, seu isso, seu aquilo outro, enfim. Mas aí chegou o pai de uma das meninas que esse homem assassinou e falou, olha, não é fácil o que eu vou dizer para você. Eu não vim aqui por minha própria vontade, nem vou falar o que eu tinha vontade de falar, mas eu vou falar o que Deus mandou eu falar. E Ele quer que eu te perdoe. E eu vim aqui para dizer que eu estou te perdoando. E aquele homem então começou a chorar convulsivamente, ou seja, no olhar de todos. Quando todos estavam lá, ele se posicionou friamente, até com cinismo, com relação a algumas pessoas, mas ele não conseguiu resistir ao perdão. Nosso perdão tem um poder de transformar o mundo, porque o mundo foi transformado pelo perdão do Eterno sobre nós. Tá bom? Então, queridos, não aceite os pensamentos, cuidado com esses noticiários. Você não está ouvindo mais noticiário como você ouvia antes, não é? Lembre-se de Hotel Ruanda. Havia um fomentar de ódio, um fomentar de violência, um fomentar de medo. Cuidado com aquilo que você ouve, não é? Dê atenção à palavra do Eterno. Dê atenção ao que Ele quer falar com você hoje, o que Ele quer trazer para a sua vida. Permita-se ser ministrado. Permita-se ser tratado por Ele todos os dias da sua vida. Se você deixar de comer, queridos, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, você vai ver a fraqueza que você vai estar. Espiritualmente, nós não podemos nos arriscar a ficar 1 dia sem nos alimentarmos. Por isso nós estamos aqui para ajudar vocês, tá bom? Então vamos lá, queridos. Pensamento, eu espero ter ajudado vocês. E é claro, o que é espiritual, queridos, use a espiritualidade. As escrituras dizem que Yeshua nos deu poder contra toda sorte de shedim, de demônios. Então você se levante, quando você sente que há espíritos demoníacos agindo, você se levante na autoridade do Mashiach Yeshua, não na tua, e você diga, em nome de Yeshua eu te repreendo. Espírito imundo, sai da minha casa, unge os teus umbrais, unge as tuas portas, não pode ungir o chão,
A unção não pode estar no chão. Mas unja os umbrais da tua janela, os 4 umbrais, unja as tuas portas. A gente tem óleo de unção aqui. Você pode fazer o seu próprio óleo de unção, não é? Entre em contato com a gente para você entender como é que você pode fazer isso, tá bom? A gente também tem o óleo aqui. E aí, queridos, coloque para fora da tua casa qualquer espírito errado. E não importa que seu marido não é crente, sua esposa não é crente, os seus filhos não estão seguindo. A tua casa está sob a tua autoridade espiritual, tá bom? A Satã é diferente. Você ore ao Eterno: Senhor, se o que está acontecendo sobre a minha vida está vindo do adversário da minha alma, Senhor, repreenda-o em nome de Yeshua. E vai fazendo essa oração até você sentir que essas vozes se calem dentro do teu interior. Muitas lutas que você está vivendo é meramente espiritual, não tem nada a ver com a tua mente, tá bom? Então saiba fazer a divisão dessas coisas. Nós estamos aí no pensamento poderoso número 7, aonde eu sou contente, emocionalmente estável. É uma declaração, não é? 1 Timóteo 6,6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Uma das melhores coisas que o Eterno fez em minha vida foi me ajudar a ser emocionalmente estável e consistente e contente, não é? Consistentemente contente. Foi uma longa jornada e admito que não foi fácil, mas nada é mais atormentador do que ser controlado emocionalmente por forças externas. Eu olho para trás e percebo quanto tempo e energia eu desperdicei ao longo de anos, ficando irritada com coisas a respeito das quais eu não podia fazer nada. Dave e eu passamos muitos anos com finanças bastante limitadas e toda vez que acontecia alguma coisa inesperada, como uma necessidade de consertar o eletrodoméstico ou o carro, ou uma conta médica, uma conta de água e luz excepcionalmente alta, minha reação era sempre de ficar irritada e de dizer coisas que não edificavam. Eu dizia coisas do tipo: nunca teremos dinheiro algum, porque sempre acontece alguma coisa para roubá-lo. Nada dá certo para nós, então que adianta tentar? Dave, o Senhor constante e estável, estava a me encorajar, mas eu sempre deixava as minhas emoções me governarem. Dave dizia coisas do tipo: graças ao Eterno, porque nós tínhamos dinheiro para pagar esta conta inesperada. Ou tudo vai ficar bem, porque o Eterno nos ama e tem um bom plano para nós. Bom, lá no fundo eu sabia que ele estava certo e que meu comportamento era infantil, mas eu tinha hábitos muito ruins que dominavam minha vida nessa área. E eu já falei para vocês, o desejo do Eterno é que a nossa alma se desenvolva. Do contrário, nós vamos ter sempre reações birrentas, reações como as crianças têm, e não é isso que o Eterno tem para a minha vida nem para a sua vida. Olha só, eu cresci numa família instável com pessoas que sempre deixavam as circunstâncias controlarem seu humor. Mas Dave cresceu com uma mãe temente ao Senhor, que permanecia sendo positiva em meio a grandes provações. A mãe de Dave me deu a minha primeira Bíblia e na contracapa ela escreveu o versículo 5 do Salmo 37, Teilim 37. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Ela obviamente sabia o valor de permanecer calmo e deixar que o Eterno trabalhasse. O interessante é que as circunstâncias naturais na minha família eram muito melhores do que as circunstâncias materiais, né, que envolviam a família de Dave, mas as nossas atitudes eram muito piores. Meus pais tinham casa própria, tinham bons empregos, tinham boa saúde, tinham economias, mas em comparação com a situação de Dave, que era de muita necessidade. A maioria das roupas dele havia sido dada à família por pessoas às quais a mãe de Dave limpava a casa, e o pai dele morreu quando ele tinha 16 anos e deixou sua mãe com 8 filhos para sustentar. Eles viviam em um apartamento de 3 quartos, que tinha um quarto no porão, mas eles conheciam o amor do Eterno, e a sua mãe lhes deixou um tremendo exemplo de contentamento e de estabilidade. Nós temos de permitir que as nossas circunstâncias não controlem o nosso humor, não é? A não ser que nós optemos por isso. Em todos os aspectos da vida, nosso Senhor Yeshua é um exemplo. Yeshua era emocionalmente estável. Na verdade, as Escrituras se referem a ele como a rocha. E essa estabilidade, você vê Yeshua Mashiach como a rocha,
Queridos, são tantas revelações acerca da pessoa de Mashiach Yeshua. Eu convido você a conhecer esse homem, não é? Um jovem homem, um homem forte, um homem alto e um homem que sorri o tempo todo, não é? Eu acredito que Yeshua vê todas as situações e todos os aspectos que nós estamos vivendo, mas quando ele olha para nós, o seu olhar de ternura, a maneira que ele reflete o seu rosto sobre a nossa vida, é o desejo que ele tem de fazer com que nós também devolvamos para ele, não é? Os dentes dele são os dentes mais branquinhos que eu já vi na minha vida, mais perfeitos que eu pude contemplar, não é? É como se não houvesse falha na sua estrutura, enfim. Eu convido você a conhecer Yeshua como uma pessoa verdadeira, não alguém que você tem um estereótipo mental ou que você tem uma vaga ideia, mas ele é um homem que está vivo, ele deseja falar com você, dirigir os seus caminhos, redimir a sua alma. Depende de você tomar essa decisão. Muitas pessoas que estão hoje nos assistindo ou que acompanham serviços religiosos em várias congregações, elas não fizeram uma entrega verdadeira ao Senhor. Elas não aceitaram ao Senhor Yeshua como seu verdadeiro Goel, o seu resgatador, que é o único caminho que nós temos para o eterno. Mashiach Yeshua, ele fez o corpo dele de ponte sobre o abismo. Queridos, que o eterno mostre isso para você. O que foi feito, esse caminho de sangue que foi feito para que nós tivéssemos acesso ao nosso Pai amoroso. Não é? Havia uma divisão entre nós, havia uma ruptura, uma inimizade entre nós e o nosso Pai. Yeshua, ele se manifesta nas nossas vidas em momentos muito pontuais. Você pode perceber a presença dele, ou você pode até ver a presença dele. Muitas pessoas têm sonhado com Mashiach Yeshua, dando orientações corretas, dando apresentações de coisas que estão por vir. Não é? Se nós não tivermos essa certeza nos nossos espíritos da interação dele conosco, nós estamos vivendo uma vida morta, dada ao fracasso, não é? Você não pode estar sendo uma pessoa que compartilha mentiras, você não pode ser uma pessoa que vive uma hipocrisia na sua vida, vive de um modo contrário àquilo que foi ordenado para que você viva. Você não deve ter o seu compromisso com gastos excessivos, causando uma vida de dívidas sobre a tua vida, sobre a vida da tua casa. Você não deve ter diante dos teus olhos situações sexuais inadequadas. Em nome de Yeshua, nós temos muitos aspectos. Não se entregue à bebida, não se entregue a coisas que possam tirar a sua consciência, a sua condição de ser um servo. Não se entregue a divisões, não guarde rancores no seu espírito. Todas essas coisas, Yeshua tem soluções e chaves. Eu estou falando com vocês, queridos, que o Eterno mostre para você o que eu estou vendo. Uma mão com chaves. Ele tem chaves para abrir o seu coração, chaves para abrir porta da sua vida. Eu não planejei estar falando sobre isso com vocês. Mas o desejo do Eterno é se manifestar e se revelar a você. Revelar na pessoa de Mashiach Yeshua. Ele é a pessoa que foi autorizada, conclamada e ungida para cuidar de nós. Ele é um bom pastor. Ele não vai aprovar tudo que você faz, mas ele compreende o que nós vivemos. Ele passou por provações, por tentações, por todas as questões que nós achamos tão difíceis de lidar. Ele lidou com essas questões de um modo maravilhoso. E se você não passou pelo novo nascimento, você está lutando na sua força. Você vai se esforçar muito para ser correto, mas vai chegar um dado momento que você não vai ter forças. Você nunca vai ter energia para vencer o pecado. Você nunca vai ter energia para fazer o seu espírito ser novo. Você depende do Eterno, do seu poder e da sua autoridade. É bem verdade que dentro das Escrituras estão colocados, faça para você um coração novo, não é? O Eterno faz um coração novo para o crente, ele vai lá e arrebenta esse coração, emporcalha o coração, aí o Eterno vai falar, agora você faz um novo coração, faz as segundas pedras como ele fez com Moshe.
Ele entregou as pedras para Moshe, Moshe quebrou as pedras que tinham sido dadas, pedras que foi cortada pelo próprio dedo do Eterno. Então o Eterno disse a Moshe: agora você corta as pedras, mas quem vai escrever nesse coração novo é o dedo do Eterno. Ele não vai te deixar sozinho. Ele não tem interesse nisso. Mas Ele quer que você valorize a sua relação com Ele. O Eterno não é qualquer pessoa, queridos. Aqui na sinagoga, nós temos o Aharon Kodesh, que é justamente o guardião da Torá, não é? O móvel que guarda a Torá. Em cima está escrito: Dalifnei Miataumed. Saiba diante de quem você está. Se você não tiver uma revelação de que o Eterno é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, se você que é mau, nós somos maus, queridos. Nós todos pecamos. Não tem um de nós que não tenha pecado. E se você consegue amar pessoas e querer o bem para pessoas que podem até desconfiar de quais sejam as suas intenções, mas se você tem essa intenção de cuidar de vidas, amar pessoas, quanto mais o Eterno, Ele é bondoso e assaz benigno, Ele não tem mal nele. E não há mal nele. Não há mal nele. Eu gostaria de convidar você a provar, e a presença do Senhor está tão forte nesse lugar, que você possa provar e ver que o Senhor é bom. Eu não planejei esse momento. Mas eu digo a você o desejo do Pai, o que Ele coloca agora no meu espírito, eu ouço claramente a Ruach Kodesh ministrando no meu coração, é que você conheça o Eterno. E se você não se colocar na condição de conhecê-lo verdadeiramente, você sempre vai ter dúvidas a respeito dele. Você não vai saber como se portar. Você pode abrigar em seu coração coisas extremamente daninhas. Você pode fazer da sua mente um ninho para serpentes chocarem os seus ovos. Não faça isso com a sua vida. Eu não sei quanto tempo você tem de religioso, ou o que quer que seja, mas eu não estou te falando de religião. Eu estou te falando de novo nascimento. Você ter uma novidade de vida realmente. E você não vai ter de fazer força para obedecer o Eterno. Áreas na sua vida que são áreas vulneráveis, essa você vai ter de ter cuidado sempre. Sempre você vai ter de cuidar de áreas vulneráveis. Ontem ainda eu falava aqui acerca da situação do meu pai, quando ele largou o alcoolismo, quando ele deixou... mas ele sempre se declarou: eu sou alcoólatra. Ele não estava na prática do alcoolismo, mas ele sabia que ele não podia mais tomar um copo de bebida alcoólica. Ele sabia que havia nele uma vulnerabilidade. E nós vamos saber nos portar com relação a determinadas coisas na nossa vida, até que nós nos fortaleçamos e nós possamos lidar com todas essas coisas. Eu convido você, pelo amor da misericórdia do Pai, não se trata de você apenas ter a sua mente renovada, se trata de você ter nascido de novo. Você nasceu de novo, meu querido e minha querida, porque isso é extremamente fundamental para a sua vida. Isso é extremamente fundamental para a sua eternidade. Eu oro ao Eterno, que eu não perca nenhum de vocês, nenhuma alma, naquele dia do Senhor, nós estejamos juntos com Ele. Sei que não foi nada planejado, imagina, para estarmos juntos hoje. O que aconteceu, eu não consegui realmente avançar muito nesse pensamento importante. Eu sou contente, emocionalmente estável. E o fato de você se entregar aos seus atributos sentimentais pelo Eterno, de amor, de você se derrubar diante dele em prantos, isso não faz de você uma pessoa emocionalmente instável. O que te faz emocionalmente instável é quando você se debulha, você se curva diante das situações e não diante dele. E não diante daquilo que ele ama. Não é? Eu posso estar agora chorando por pensar em você, no seu estado espiritual. E quem faz isso em mim é Ruach Kodesh. Isso não faz de mim alguém que está instável. Mas a instabilidade seria se houver alguma situação de opressão ou de adversidade, eu me curvar perante isso. Isso sim é uma ação emocionalmente instável. Saiba lidar com esse contexto, porque muitas vezes
o seu estável vai ser se rasgar diante do Eterno, chorar de joelhos no chão e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu pequei contra ti. Eu pequei contra esta pessoa, e você vai nominar tudo diante dele. E ele vai corrigir o teu caminho, porque ele ama você. Ele ama você. Você tome uma decisão verdadeira de um novo nascimento diante do Pai. E se você tiver de refazer o seu coração, esse é o dia. Esse é o dia que o Senhor fez, para que você tome consciência disso e uma atitude verdadeira em prol dessa decisão. Vamos orar, queridos? Querido Pai, em nome de Yeshua, eu coloco esse encontro que nós tivemos aqui. Eu não planejei muita coisa do que o Senhor trouxe aqui, mas eu te peço por esses, Pai, que podem não ter certeza da sua salvação, não ter certeza do seu novo nascimento. Pelo amor da tua misericórdia, que eles se acheguem ao Senhor, que eles possam entrar no seu quarto, sair agora desse tempo que nós estamos juntos e não esperar até depois. Ouçam a voz da tua Ruach Kodesh, se prostrem diante de ti. Senhor, pelo amor da tua misericórdia, toque essas almas com teu poder, com a tua autoridade. Toque essas almas, Pai, de modo que elas compreendam a tua presença, a importância de conhecer a ti por meio do teu filho, reconhecendo o que ele fez por nós. Esse homem tão jovem, tão majestoso, tão misericordioso, que tem cuidado de nós. Por favor, Pai, eu suplico a ti que o Senhor visite cada vida, o Senhor fale com eles, por amor da tua misericórdia. O Senhor os toque, o Senhor os envolva com teu amor, Senhor, mas que eles se voltem para o Senhor, que eles se convertam verdadeiramente, Senhor. Reconheçam o seu Filho, tudo que foi feito, todo o sacrifício, tudo que nos foi dado, que eles possam verdadeiramente provar e ver que o Senhor é bom. Pai, fala com eles, que eles tenham tempo de oração, que eles não se curvem aos problemas, mas se curvem diante do Senhor. Dá uma vida de estabilidade contra pensamentos, contra sonhos, contra inclinações, ó Pai. Ajuda-os, Senhor, renova-os, trabalha nessas vidas. Por amor do teu nome, Pai, votos sejam refeitos, casamentos sejam mudados, vidas sejam alteradas, alcançados pelo amor da tua infinita misericórdia, que eu te peço, amoroso Pai, Meshemeshua Hamashir. Que assim seja, querido meu, querida minha. Beijos no seu coração. Vai falar com o papai, viu? Vai orar em nome de Yeshua, viu? Amo você. Estou orando por você, viu? Beijo no coração.